Olá a todos e a todas, aqui é o professor Fabrício e vamos dar início à nossa videoaula. Vamos então às regras do handebol. Veja bem, toda a modalidade, todo esporte institucionalizado, ele funciona conforme regras, normas, né, em verdade regras, para que o mesmo esporte seja praticado da mesma forma em vários lugares do mundo. Eis uma das condições para que um esporte possa se tornar olímpico, é que as mesmas regras sejam atendidas ou praticadas em vários países. E assim não é diferente com o handebol. Vejam bem, qual a importância de saber as regras? Quando falamos de uma aula de educação física na escola, é importante saber algumas regras básicas, algumas regras de conduta do jogo, para que a aula possa se desenvolver quando numa síntese integradora da aula se tenha o famoso joguinho, né? Que se tenha o jogo, para que o jogo onde serão ali executados os movimentos, os fundamentos do handebol. Porém, então não precisa memorizar todo o caderno de regras, o manual de regras, as 18 regras e os seus itens, não é necessário. Porém, quando vai se formar uma equipe para representar a escola nos jogos como o GEM que nós temos, o GEM, Jogos da Primavera, jogos escolares, entre outros, que vocês podem fazer, podem montar a equipe, podem participar com certeza, aí sim se faz interessante se aprofundar um pouquinho nas regras, porque isso ajuda a vocês evitarem que aconteça algo durante a partida e vocês, por desconhecer a regra, por não estar ambientado a ela, não estar familiarizado, em verdade, a regra, deixe passar e acaba prejudicando o time de vocês. Né? Porque ninguém vai se autodenunciar, o árbitro não vai dizer que ele errou, nem o técnico adversário vai dizer que o árbitro errou, não, a bola é do outro. Dificilmente isso vai acontecer. Não é? Mas, então, por isso é importante. Se vocês vão trabalhar com o handebol, que é algo que tem acontecido muito, principalmente na rede municipal, né, nas escolas municipais de primeiro a quinto ano, o handebol tem sido uma modalidade procurada pelos professores para montar as equipes, se faz interessante, então, se familiarizar, não é? Com o máximo de regras que puderem. Para isso também serve, ajuda muito fazer cursos, tem cursos online, ultimamente não é possível, mas tem os cursos presenciais, né, para que não precisa necessariamente se tornar um árbitro de handebol, mas se assim quiser, diga-se de passagem, a arbitragem, por exemplo, num GEM, tem pagado bem, né, é uma forma de se ganhar também, quem sabe, um valor, um dinheiro aí com a educação física, se tornando árbitro. Né? O GEM tem 2 semanas assim e paga-se bem. Bom, mas enfim, tá certo? Então se faz bastante importante conhecer as regras, em suma, para que uma aula de handebol possa sair realmente, realmente que ela funcione, né? Que uma aula de handebol possa sair na escola da maneira como se deve ser o handebol. É claro que pode haver as adaptações, porque existe uma série de condições que acabam sendo adaptadas, mas que a conduta do jogo, que a movimentação seja preservada conforme as regras originais, tá ok? Então vamos a elas. Regra número 1 é a quadra de jogo. Nós já vimos lá nos aspectos técnicos, no início do primeiro bimestre, nós vimos a quadra. Aqui nós vamos ver um pouquinho mais de atenção, porque ela é a regra número 1. Então, como todo mundo já sabe, a quadra de handebol é um retângulo de 40 por 20, tem a mesma metragem de uma cancha, de uma quadra de futsal. Tem 2 áreas de gol, naturalmente, já vai ter um slidezinho com figura. 2 áreas de gol, 2 áreas de... Perdão, não é lance livre, tá, gente? Digita errado. É tiro livre,
tá bom? Alguns podem até chamar assim, mas lance livre confunde muito com basquete. Então são duas áreas de gol, duas áreas de tiro livre, que é aquela linha tracejada de 9 metros. Lógico, tem os lados maiores, as linhas laterais, os lados menores, que são a linha de fundo ou linha de gol, tá certo? Então aqui nós temos então a configuração do que a gente viu. Então a quadra tem 40 metros de comprimento por 20 de largura. Então temos essa aqui, a linha da área de gol, que fica a 6 metros da linha de fundo. A linha do goleiro, que fica a 4 metros, é a linha que limita a ação do goleiro. O goleiro pode jogar até ali somente. A linha de 7 metros, que é o conhecido como pênalti do handebol. A linha tracejada de 9 metros, também conhecido como linha de tiro livre. A linha da meia cancha, meia quadra, tá? Não tem o círculo central. As zonas de substituição, que podem ser, aqui estão do lado oposto, mas podem ser ao lado da mesa de controle, tá certo? Que é o local só por aqui que pode entrar e sair jogadores, ok? A própria área de gol, não é? E as balizas, que a gente vai falar sobre elas daqui a pouco, mas elas têm, como vocês já sabem, 2 metros de altura e 3 metros de largura. Ok? Aqui tem uma nota interessante do Neuffer. Neuffer é um livro, é um arquiteto, e ele criou um livro de arquitetura onde ele fala das dimensões de vários setores das construções, inclusive das construções esportivas. Então ele diz que uma quadra de handebol, uma cancha de handebol, embora ela tenha 40 por 20, tem que se pensar numa área de escape. Tá, ok? Tem que se pensar numa área de escape para que o atleta não acabe se lesionando por não ter justamente uma distância um pouco maior, para que ele possa parar um movimento em virtude da inércia. Tá certo? Então aqui, ó, ao projetar a arte de projetar em arquitetura, é o nome do livro, Neuffer, é um livro bem espesso assim. Então a ideia é que no comprimento se tenha 2 metros a mais de área de escape, e na largura também. Então 2 metros para cá, 2 metros para cá, tá ok? Para que se possa ter o espaço da pessoa, né? Então quem já jogou handebol, quem já entrou no Oscar Pereira, no ginásio de esportes Oscar Pereira, então quem já jogou lá, então na linha lateral aqui tem menos, tem 1 metro mais ou menos, não sei se chega a isso, né? E quem já jogou lá sabe o que é tomar um tranco aqui de um adversário e parar na parede, não é? E dar de frente com a parede, então é bem complicado ali. E aqui em Ponta Grossa, salvo engano, nós temos acho que umas 2 canchas, 2 quadras com dimensões oficiais de handebol, 40 por 20. O próprio Oscar Pereira não é, né? O Oscar Pereira, se eu não me engano, tem uns 38 por 18. Ele não chega a ser uma quadra oficial para o handebol, né? Mas enfim, aí adapta-se a regulamento, pode até se usar, tá certo? Ok? Então temos aí as dimensões da quadra de handebol. E importante saber a configuração das linhas do handebol. Aí vocês estão na escola e a escola está fazendo uma nova cancha para a escola, ou está reformando e precisa pintar. Se faz necessário vocês saberem aonde ficam as linhas para orientar os pintores a como delimitar, como fazer. Muito embora as canchas de escola sejam poliesportivas, mas há necessidade de ter as linhas do handebol também. Precisa ser promovido esse esporte na escola, como já estudamos, é um esporte fácil de se fazer, de se realizar, de se praticar. Então, precisam vocês saberem onde ficam essas linhas. Vocês fizeram isso, né, me demonstraram na provinha lá, as linhas. É exatamente aquilo, não adianta só decorar para a prova, tem que saber aonde realmente elas ficam e como elas são. Tá, as balizas, como, né, elas devem ter, então, fixadas no solo, 2 metros de altura por 3 metros de largura no seu interior.
deve ser confeccionada numa seção quadrada com 8 centímetros de largura. Então, a bola do handebol, a baliza do handebol, ou a trave do handebol, ela é quadrada, diferente do futsal, que é arredondada, ela é quadrada. Qual a ideia de ser quadrada? Segundo alguns professores, alguns estudos, a ideia é que a bola bata, quando necessário, quando acontecer, ela bata na baliza e retorne para a quadra para dar continuidade ao jogo, justamente dando essa característica dinâmica no jogo de handebol. Tá certo? E a largura dessa baliza, a largura dela, dessa trave, seria de 8 centímetros. E ela tem aquelas pinturas que vocês já viram, a gente já vai ver no próximo slide, aquelas pinturas que demarcam, né, que são de duas cores contrastantes. Geralmente ela é branca e preta, mas vocês também verão branca e vermelha, né? Agora, a pintura tem 20 centímetros. Então, a largura da baliza, 8. A pintura tem 20 centímetros. Ou seja, cada pintura contrastante daquela branco, preto, branco, preto, branco, preto, cada pintura dessa, então, tem 20 centímetros. E justamente para contrastar, como diz o texto aqui, contrastar com o fundo, ou seja, para que não atrapalhe a visão dos jogadores, para que eles não se confundam e acabem errando, enfim, que isso atrapalhe, que não seja esse o fator de um atleta não fazer o gol, que não seja essa confusão entre as cores. Se a baliza fosse toda branca com um fundo claro, talvez isso confundisse. Tá ok? Então aqui nós temos uma imagem, olha aqui, ó. Tá certo? Então, a largura, esta largura de 8 centímetros. As pinturas, que são contrastantes, tem 20 centímetros. Tá ok? Ou seja, naturalmente, se aqui tem 20 e aqui tem 8, então quer dizer que essa região aqui acaba tendo 28 centímetros. Tá certo? Porque uniu os 8 centímetros da pintura dessa parte aqui, no caso do travessão, mais os 20 da... Então aqui tem 20, ó, daqui até aqui tem 20, mas a pintura daqui tem 8, portanto, neste cantinho aqui tem 28 centímetros aqui, aonde, aqui no ângulo da baliza. Tá ok? As redes costumam ser bem reforçadas, vocês podem ver, geralmente tem duas, não é necessário, não é padrão, mas justamente para que haja quando a bola chegar lá, ela não fure e não vá. Percebam que aqui provavelmente é uma cancha de uma escola, então não tem os 2 metros lá de profundidade de área de escape, tá? Porém a parede é contrastante. Percebam, né? Você consegue observar exatamente onde fica a baliza, porque não é um fundo claro, é um fundo escuro. Aqui tem mais um slide com as dimensões, não é? Com as dimensões, isso retirado do livro de regras da Confederação Brasileira, que é da Federação Internacional de Handebol, tá ok? Então essas são dimensões assim mais exatas para um jogo. É claro que numa cancha de escola, vai ser optado pela baliza que tiver, ou pela trave de futsal. O importante é fazer acontecer o handebol. Mas em relação ao handebol enquanto regra oficial, ela deve ter essas dimensões. As linhas da quadra devem medir 5 centímetros de largura, com exceção da linha da área de gol. Então, acho que aqui. Então, esta linha aqui, que é a linha que fica exatamente embaixo da baliza, ela tem 8 centímetros de largura, porque a baliza tem 8 centímetros de largura. Então, todas as outras linhas do handebol, as linhas de fundo, as linhas laterais, linha do goleiro, de área de gol, as tracejadas, elas têm 5 centímetros de largura. Tá ok? Vocês já sabem, a área de gol é definida, fica a 6 metros da linha de fundo. A linha de tiro livre, então agora aqui está digitado correto, a linha de tiro livre ela fica a 9 metros da baliza, e ela é tracejada, então são traços. Alguém pode até falar pontilhada, ok, porém vejo traços lá.
e os espaços medem 15 centímetros. Então, aqueles traços são 5 centímetros de largura por 15 centímetros de comprimento. Ok? A linha de 7 metros, ela tem 1 metro de comprimento. Ela tem 1 metro de comprimento, ou seja, ela fica bem clara e bem visível quando se está observando a quadra. Também, né, a linha de limitação do goleiro, ela tem ela fica a 4 metros da baliza, e ela também tem os 15 centímetros como da linha tracejada de 9. A linha central une os pontos centrais das duas linhas, óbvio, né? A área de substituição tem 4,5 metros, ou seja, é um espaço bom para que entre um jogador, para que saia um jogador e entre um jogador, exatamente nesta ordem. Nós vamos ver para frente. Precisa sair um jogador da quadra para daí entrar outro, senão isso pode ser dado punição. Né? São 15 centímetros para cada lado, por uma linha de 15 centímetros para dentro e uma para fora. Então tem aquele pedacinho que fica para dentro e um para fora, ou seja, ele delimita exatamente aonde vai ficar essa zona, essa área de substituição. Tá certo? Ó, então aqui, ó, aqueles 15 centímetros da área de substituição para dentro, 15 para fora. Então aqui está, como eu disse, aqui está a mesa de controle, aqui estão os bancos. Então os jogadores só podem sair por aqui e entrar por aqui. Tá ok? Então, recapitulando, cada linha dessa aqui, então aqui a linha da área de gol tem 5 centímetros de largura. Aqui são 15 centímetros de comprimento. Tá certo? Aqui de 7 metros tem 1 metro de comprimento. A linha do goleiro, 4 metros de comprimento. Tá certo? E as dimensões, como vocês bem já sabem, a linha de área de gol tem 6 metros. Seriam 6 metros de raio, né? Porque se fechar aí nós temos um círculo, então daí seriam 12 de comprimento, de diâmetro, porém são 6 metros de raio. A linha de tiro livre são 9 metros, fica a 9 metros da baliza. A de 7 metros a 7 metros da baliza, a de 4 do goleiro, 4 metros da baliza. A duração da partida. Bom, a duração da partida no handebol, ela vai depender da idade, tá certo? Do modo geral, como nós já vimos, elas são 2 tempos de 30 com 10 minutos de intervalo, tá certo? 2 tempos de 30, como está aqui, acima de 17 anos, com um intervalo de 10 minutos. Então, 30 por 10. Porém, ela pode, conforme regulamento também, ela pode variar. Nós vamos estudar, depois, após as regras, o mini handebol, que é uma modalidade que se apresenta aqui na cidade, que se pratica, e ali tem o regulamento permite algumas mudanças, né? Isso inclusive já é previsto pela própria Confederação Brasileira, para que atenda o tipo de cliente, da clientela, o tipo de alunos que irão praticar, que no caso do mini handebol são as crianças, mas a gente deixa isso para frente, tá certo? Mas a ideia geral é que são 2 tempos de 30 com 10 minutos de descanso. Existe a prorrogação, que são 2 tempos de 5 minutos, tá certo? 2 tempos. Então, dificilmente um jogo de handebol acaba empatado, mas pode acabar. Porém, ele não pode ser encerrado empatado. Tem que haver um ganhador na partida. Então, se acaba empatado no tempo regulamentar, vamos para as 2 prorrogações de 5 minutos. Perdão, para uma prorrogação de 5 minutos cada lado. Se persistir o empate, é possível fazer mais uma prorrogação. Persistiu o empate, aí sim, vamos para os tiros de 7 metros, como se fosse o pênalti. Mas toda partida tem que ter um vencedor. Ok? Então, aqui temos um esqueminha mostrando, então são 2 tempos de 30, né? 2 tempos de 30 com 10 minutos de intervalo e prorrogações de 5 minutos para cada lado, podendo ser até 2 prorrogações.